Visionária Esportes. Fala minha gente, bom dia, graça e paz, aqui é Manuel Rodrigues e está começando o seu Visionária Esportes desta terça-feira, 2 de setembro de 2025. Vamos à palavra do dia? Vamos lá, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3. Todavia o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. A fidelidade de Deus nunca falha. Ele é quem sustenta você e o protege em cada passo da sua caminhada. Você também pode ouvir a reprise hoje às 6 horas da tarde e também nos ouvir através da sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora de Ilhota, em Santa Catarina, através das frequências AM 1100, FM e ondas curtas, e pela Londrina Web Rádio de Londrina, no Paraná. Hoje teremos muitas transações do que foi o último dia da janela de transferências na Europa, por isso o programa terá uma duração maior, então vai ser bem especial aqui. Vamos falar muita coisa do mercado da bola. Então um rápido intervalo e voltamos já. Visionária Esportes. E voltamos com o Visionário Esportes e vamos aqui para iniciar o placarzão do futebol nacional e internacional. Hoje o nosso amigo Nilber Ferreira vai estar passando apenas um drops durante a programação, tá? Dentro do jornal É Notícia, então você vai poder ouvir ele lá, tá? Hoje no programa sou eu que vou estar transmitindo as notícias aqui para você. Então o placarzão da Visionária Esportes, começamos com o Brasileirão Série B, 24ª rodada. A Chapecoense empatou em casa com o Vila Nova em 2-2. E a Ferroviária também empatou em casa com o Cuiabá em 2-2. G4, Goiás 44, Coritiba 43, Chapecoense 41 e Criciúma 39. Vamos ao Campeonato Argentino, torneio Clausura. Na sexta, o Banfield venceu o Tigre por 1-0. O News Old Boys perdeu em casa para o Barraca Central por 2-1. O Instituto empatou com o Independiente em 0-0. No sábado, São Lourenço 0, Huracan 0. Central Córdoba 2, Estudiantes 0. Independiente Rivadavia 2, Argentino Júniors 1. O jogo Sarmento de Junín e Rosário Central foi adiado por conta do mau tempo. Ele será remarcado uma data em breve. Vélez Sarsfield 3, Lanús 0. No domingo, o Aldosivi perdeu em casa para o Boca Juniors por 2-0. O Tajeres perdeu para o Deportivo Riestra em casa por 1-0. O Defensa e Justiça venceu o Belgrano por 2-1. O River Plate venceu o San Martín por 2-0. E o Racing perdeu em casa para o União Santa Fé por 3-2. Na segunda, o Gimnasia La Plata venceu o Atlético Tucumã por 1-0 e o Platense perdeu em casa para o Godoy Cruz por 3-1. O líder do grupo A é o Barraca Central com 14 pontos, seguido pelo Central Córdoba com 13. E no grupo B, o River Plate lidera com 15 pontos, seguido pelo Vélez Sarsfield com 14. Como sempre, nós trazemos os campeonatos alternativos aqui na terça-feira. Começamos com a J-League, isso, campeonato japonês, 28ª rodada. No sábado, o Yokohama FC empatou com o Tóquio Verde em 0-0. O Kyoto Sanga goleou o Fagiano Okayama por 5-0. O Vissel Kobe venceu o Yokohama Marinos por 1-0. No domingo, Shimizu S-Pulse 1, Kashima Antlers também 1. Urawa Red Diamonds 1, Albirex Niigata 0. Shonan Bellmari 4, Gamba Osaka 5. Nagoya Grampus 1, FC Tóquio também 1. Kawasaki Frontale 5, Machida Zelvia 3. Kashiwa Reysol 2, Avispa Fukuoka 1. E Cerezo Osaka 1, Sanfrecce Hiroshima também 1. Classificação até o momento, o Kyoto Sanga lidera com 54 pontos. O Kashiwa Reysol e o Vissel Kobe vêm logo atrás com 53 e tem o Kashima Antlers em quarto lugar com 52. Está bem equilibrado aqui o campeonato japonês. Tem também aqui o campeonato escocês, 4ª rodada. Vamos lá. No sábado, o Motherwell empatou em 2-2 com o Kilmarnock. Livingston 1, Hearts of Oak 2. No domingo, o clássico da maior rivalidade lá da Escócia, o Rangers empatou em 0-0 com o Celtic. Outra rivalidade aqui, o Dundee perdeu em casa para o Dundee United por 2-0. Aberdeen 0, Falkirk 1. Hibernian 1, St Mirren também 1. Lá na Escócia são apenas 12 times, tá? Então vamos lá, a classificação.
após 4 rodadas. Celtic e Hearts of Oak estão empatados com 10 pontos, liderando. O Hibernian tem 5. Dundee United, Kilmarnock e Motherwell tem 4 pontos. Lá eles fazem um playoff dos 6 primeiros colocados. Se terminasse hoje, o Rangers estaria fora dos playoffs. Vamos lá. Notícias do futebol. O Seattle Sounders conquistou agora todos os principais títulos disponíveis para um clube da Major League Soccer, adicionando a Copa das Ligas 2025 à sua coleção, que já inclui a Major League Soccer Cup, US Open Cup, Supporters Shield e CONCACAF Champions Cup. A final da Copa das Ligas, ou Leagues Cup, foi vencida por 3-0 sobre o Inter Miami no domingo à noite, com gols de Osaze de Rosário, Alex Roldan e Paul Rothrock. A partida foi assistida por 69.314 torcedores no Lumen Field, um recorde tanto para o torneio quanto para o estádio. Esse título marcou o 9º troféu da era Major League Soccer para os Sounders, consolidando seu status como um dos clubes mais laureados da liga, agora detentores do trophy case completo da CONCACAF. Parabéns aos Seattle Sounders. Por falar em final da Copa das Ligas, ela foi amplamente marcada por uma confusão violenta após o apito final. O atacante Luiz Soares iniciou o tumulto ao envolver o meio-campista Obed Vargas em um mata-leão, desencadeando uma briga generalizada com empurrões, socos e tensão entre jogadores e membros das comissões técnicas. Em um dos momentos mais chocantes, Soares foi flagrado cuspindo no rosto do diretor de segurança dos Sounders, Gene Ramírez, o que gerou forte repercussão e risco de penalidades disciplinares. O técnico do Seattle, Brian Schmetzer, lamentou que o episódio tenha ofuscado a performance da sua equipe, enquanto Javier Mascherano, treinador do Miami, afirmou não ter presenciado o ocorrido, sugerindo possível provocação prévia. O Bayer Leverkusen surpreendeu o mundo do futebol ao demitir o técnico Erik ten Hag após apenas 2 rodadas da Bundesliga, um recorde de desligamento mais rápido da história da competição. O clube perdeu em casa por 2-1 para o Hoffenheim e empatou em 3-3 com o Werder Bremen após liderar a partida por 3-1. Em comunicado, o diretor esportivo Simon Rolfs admitiu que a decisão não foi fácil, mas ressaltou que a montagem de uma equipe competitiva com a estrutura atual não era viável. O CEO Fernando Carro também enfatizou que, embora doloroso, o desligamento era necessário para criar as melhores condições visando os objetivos da temporada. Ten Hag, que assumiu o lugar de Xabi Alonso em maio, não teve tempo para implementar seu estilo tático e enfrenta agora uma saída abrupta após somente 3 jogos oficiais, contando também a vitória por 4-0 na Copa da Alemanha. Vamos ver para onde vai Erik ten Hag. Ander Herrera, meio-campista do Boca Juniors, fez uma declaração comovente no podcast Tengo um Plan, ao revelar que entre 85% e 90% dos jogadores das categorias de base do clube enfrentam pobreza familiar, precisando muitas vezes ajudar suas famílias desde muito jovens. Segundo ele, há adolescentes de apenas 15 anos que às vezes faltam aos treinos porque trabalham catando papelão com os pais para sobreviver. Herrera destacou que para esses garotos, a pressão de chegar ao futebol profissional vai muito além do esporte. Trata-se de uma necessidade de tirar suas famílias da pobreza. Ao comparar com a realidade europeia, lamentou que lá o primeiro salário serve até para comprar um carro de luxo. Na Argentina, nem dormir se pode, enfatizou, ilustrando o contraste social que presencia no clube. Em realidade parecida com a brasileira, né? Bom, enfim. Após 3 rodadas da Premier League, apenas 3 clubes permanecem invictos. O Liverpool segue com 100%, com 3 vitórias e soma 9 pontos. O Chelsea também não conhece derrota, com 7 pontos conquistados em 2 vitórias e 1 empate. E o Crystal Palace completa o grupo, com 5 pontos oriundos de 1 vitória e 2 empates. Pep Guardiola, intitulado Rei dos Pontos Corridos, vive seu pior início de temporada em ligas nacionais à frente do Manchester City, com 2 derrotas e apenas 1 vitória nas 3 primeiras rodadas da Premier League 2025-2026. Trata-se do começo mais fraco do clube desde 2004-2005. A situação já desperta críticas e preocupação, especialmente considerando o histórico de excelência que Guardiola construiu em tempos de La Liga, Bundesliga e Premier League com campanhas dominantes.
O Corinthians enfrenta um impasse ao tentar reverter o transfer ban imposto pela FIFA por conta de uma dívida de cerca de 33 a 34 milhões de reais com o Santos Laguna do México, referente à contratação do zagueiro Félix Torres. A proposta alvinegra previa o pagamento à vista de 50% da dívida, cerca de 17 milhões de reais, tendo como fonte os 14 milhões de reais vindos da multa de rescisão por Cauê Furquim, além do parcelamento de saldo. Contudo, o clube mexicano rejeitou o acordo, exigindo pelo menos 70% do valor à vista, aproximadamente 23 milhões de reais, e deixando as negociações travadas. Diante do impasse, o Corinthians se resignou. Não terá novos reforços nesta janela de transferências que se encerra em breve, se encerra hoje. Memphis Depay surpreendeu ao demonstrar compreensão com a difícil situação financeira do Corinthians e aceitou receber os valores em atraso de forma parcelada. A dívida com o atacante ultrapassa os 11 milhões de reais e inclui premiações por metas como presença em jogos e participações em gols, além das luvas contratuais que venceram em 1º de setembro. As partes estão agora definindo o número de parcelas e os prazos para o pagamento. O entendimento representa um alívio considerável para a diretoria de Osmar Stabile, que vive um momento de instabilidade institucional e busca normalizar as finanças do clube. Mas por falar em diretoria, o Ministério Público de São Paulo solicitou à Justiça o afastamento temporário dos ex-presidentes do clube, do Corinthians, André Sanches, Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo, de qualquer cargo nos conselhos do clube. A medida cautelar visa proteger a investigação sobre o uso indevido de cartões corporativos entre 2018 e 2025, que pode envolver crimes como apropriação indébita e estelionato. O promotor Cássio Roberto Concerino argumenta que o trio poderia interferir na apuração ou intimidar testemunhas. André Sanches admitiu o uso pessoal do cartão em 2019 e Duílio Monteiro Alves é acusado de contratar uma empresa de fachada para serviços de buffet, totalizando mais de 32 mil reais. Augusto Melo, embora já afastado após impeachment, também foi incluído na solicitação por precaução. A justiça não se manifestou sobre o pedido. Vamos para o intervalo e já voltamos com o especial do mercado da bola. Simplesmente 70 transações nesse final de janela europeia. Aguarde, vamos para esse intervalo, já voltamos. Visionária Esportes. E voltamos com o Visionária Esportes. Vamos para o especial do mercado da bola aqui. Vão ser simplesmente 70 transações aqui. Isso que eu não colocamos tudo, tá? Nós vamos dividir em 2 blocos de 35 transações cada, tá? Ontem foi o último dia da janela de transferências do mercado europeu. Também vamos ter algumas transferências do Brasil para o exterior e vice-versa, tá? Mas serão 70 transações aqui no total, vamos relatar todas elas aqui, dividido em 2 blocos de 35 transações cada, tá? Vamos começar então. O Liverpool confirmou a contratação do atacante sueco Alexander Isak por 125 milhões de libras, estabelecendo um novo recorde britânico. O jogador já realizou exames médicos e deve assinar contrato de 6 anos com os Reds. O meio-campista francês Adrien Rabiot assinou contrato de 4 anos com o Milan, após transferência do Olympique de Marseille por 10 milhões de euros. Ele retorna a trabalhar com Maximiliano Allegri, seu ex-treinador na Juventus. O goleiro brasileiro Ederson deixou o Manchester City e se transferiu para o Fenerbahçe por 14 milhões de euros. Sua saída abriu espaço para a chegada de Gianluigi Donnarumma ao City. Por falar nele, o goleiro italiano foi anunciado como novo reforço do Manchester City, após transferência do Paris Saint-Germain por 26 milhões de libras. Ele chega para substituir Ederson, que se transferiu para o Fenerbahçe. O atacante Ioanni Wissa deixou o Brentford e assinou com o Newcastle United por 55 milhões de libras. Ele chega para substituir Alexander Isak, que se transferiu para o Liverpool, como citamos anteriormente. Jadon Sancho deixou o Manchester United e se transferiu para o Aston Villa por empréstimo de 1 temporada, com opção de renovação por mais 1 ano. O Villa cobrirá 80% dos salários do jogador, que rejeitou propostas de Roma, Juventus e Besiktas antes de escolher o clube inglês. O goleiro belga Seny Lamens foi contratado pelo Manchester United por 18 milhões e 100 mil libras, vindo do Royal Antwerp. Ele assina contrato de 5 anos e chega para reforçar a posição de goleiro após críticas a André Onana e Altay Baindir.
O atacante chileno Alex Sanches, lembra dele? Ex-Arsenal e Barcelona, e também seleção chilena, assinou com o Sevilha após deixar a Udinese por acordo mútuo. Sua chegada reforça o setor ofensivo da equipe espanhola. O atacante belga Dodi Lukebakio foi anunciado como novo reforço do Benfica, vindo do Sevilha. Ele assinou contrato até junho de 2030, visando fortalecer o ataque da equipe portuguesa. A Juventus contratou o atacante belga Luiz Openda por empréstimo do RB Leipzig, com obrigação de compra por 40 milhões e 600 mil euros. Openda, de 25 anos, chega para reforçar o setor ofensivo da equipe italiana. Por falar em Juventus, ela também anunciou a contratação do ala kosovar Edon Zegrova, ex-Lille, por 14 milhões e 300 mil euros, com 3 milhões em bônus. Zegrova, de 26 anos, assinou contrato até junho de 2030 e usará a camisa 11. Ele se junta a Openda e Jonathan David no ataque bianconero. O defensor holandês Lucero Gertruida, ex-RB Leipzig, foi contratado pelo Sunderland por empréstimo com opção de compra de 20 milhões de euros. Ele chega para reforçar a defesa dos Black Cats. O atacante holandês Brian Brobbey, ex-Ajax, assinou um contrato de 5 anos com o Sunderland, mais um holandês aí, ó, por 20 milhões de euros, podendo chegar a 25 milhões de euros com bônus. Ele chega para reforçar o setor ofensivo da equipe. O atacante espanhol Marc Guiu retornou ao Chelsea após voltar de seu empréstimo ao Sunderland. Ele chega para cobrir a vaga deixada por Liam Delap, lesionado. Esse empréstimo durou apenas 26 dias ao Sunderland. Então, ele está voltando para cobrir a vaga do Liam Delap, que se machucou. O veterano atacante inglês Jamie Vardy assinou um contrato de 1 ano com a Cremonese da Série A italiana, com opção de renovação. Ele chega após deixar o Leicester, onde se tornou ícone, e será apresentado oficialmente em breve. O atacante brasileiro Antony foi transferido permanentemente do Manchester United para o Betis por 25 milhões de euros, com cláusula de 50% em caso de venda futura. Após um empréstimo bem sucedido na temporada passada, onde marcou 9 gols em 26 jogos, ele retorna ao clube espanhol com um contrato até 2030. O meio-campista português Florentino Luiz foi emprestado pelo Benfica ao Burnley por uma temporada. Com experiência na Liga dos Campeões, ele chega para reforçar o setor de meio-campo dos Clarets. O atacante francês Martial Godot, ex-Fulham, e o paraguaio Júlio Enciso, ex-Brighton, foram contratados pelo Strasbourg. Godot chega por empréstimo, enquanto Enciso assinou contrato de 4 anos. Ambos reforçam o ataque da equipe francesa. O meio-campista espanhol Carlos Soler foi transferido do PSG para a Real Sociedad por 18 milhões de euros. Ele assinou contrato até 2030 com opção de renovação por mais 1 ano e chega para reforçar o meio-campo da equipe basca. O defensor equatoriano Piero Hincapié foi contratado pelo Arsenal por empréstimo do Bayer Leverkusen com opção de compra por 45 milhões de libras. Ele assinou um contrato de 5 anos, caso a opção seja acionada, e chega para reforçar a defesa dos Gunners. O meio-campista Matt O'Reilly, ex-Celtic, foi emprestado pelo Brighton ao Olympique de Marseille por 1 milhão e 700 mil libras, com opção de compra. Ele se reunirá com o ex-treinador Roberto De Zerbi após uma passagem conturbada pelos Seagulls, marcada por uma lesão do tornozelo que o afastou por 3 meses. O meia Benjamin Cremaschi deixou o Inter Miami e foi emprestado ao Parma com opção de compra de 4 milhões e meio de euros. O jovem de 20 anos, nascido em Key Biscayne, busca mais tempo de jogo na Série A italiana para desenvolver seu potencial. O atacante dinamarquês Konrad Harder foi transferido do Sporting para o RB Leipzig. O clube alemão confirmou a contratação do jogador, que chega para reforçar o setor ofensivo da equipe. O atacante nigeriano Cristantus Uche foi contratado por empréstimo pelo Crystal Palace junto ao Getafe. Ele chega para reforçar o setor ofensivo da equipe inglesa. O defensor brasileiro Igor Júlio, do Brighton, teve sua transferência para o Crystal Palace frustrada. Ele optou por se transferir para o West Ham, que conseguiu concluir o acordo a tempo da janela de transferências. Olha aí, hein? O atacante argentino Nico Gonzalez foi emprestado pela Juventus
Juventus ao Atlético de Madrid por 1 milhão de euros, com opção de compra de 32 milhões de euros, podendo chegar a 34 milhões com bônus. Após uma temporada marcada por lesões e baixo desempenho na Juventus, ele chega para reforçar o ataque dos colchoneiros. O atacante brasileiro Kevin, ex-Shakhtar Donetsk, foi contratado pelo Fulham por 34 milhões e 600 mil libras, estabelecendo um novo recorde de transferência para o clube. Ele chega para reforçar o setor ofensivo do Cottagers. O meia espanhol Marco Asensio assinou contrato permanente com o Fenerbahçe, deixando o PSG após 2 temporadas. Ele chega para reforçar o meio-campo da equipe turca. Por falar em Turquia, o atacante turco Kerem Aktürkoğlu foi transferido do Benfica para o Fenerbahçe por 22 milhões e meio de euros. Ele assina contrato de 4 anos e usará a camisa 9. Curiosamente, o Aktürkoğlu foi o autor do gol que eliminou o Fenerbahçe da Liga dos Campeões e levou o Benfica à fase de liga. Impressionante, né? O zagueiro brasileiro Diego Carlos, ex-Fenerbahçe, foi emprestado ao Como da Série A italiana até junho de 2026. Ele chega para reforçar a defesa da equipe italiana. O atacante Marcos Leonardo, ex-Santos, está em vias de ser emprestado ao São Paulo até dezembro de 2025. Ele recusou propostas de outros clubes brasileiros e está disposto a abrir mão de salários do Al Hilal para viabilizar a transferência. O São Paulo aguarda a liberação do clube árabe para formalizar o acordo. O atacante Caio César, também do Al Hilal, recebeu proposta de empréstimo do Corinthians. No entanto, o clube saudita deseja mantê-lo e as negociações estão travadas. Além disso, o Corinthians enfrenta um transfer ban que dificulta a concretização do negócio. O lateral direito Tariq Lamptey foi transferido permanentemente do Brighton para a Fiorentina por 6 milhões de euros. Ele assinou o contrato até 2029 e chega para reforçar a defesa da equipe italiana. O atacante senegalês Nicolas Jackson, olha essa novela aqui, foi emprestado pelo Chelsea ao Bayern de Munique, agora vai, por 16 milhões e meio de euros, com obrigação de compra de 65 milhões de euros. Meu Deus do céu, dependendo de aparições, 16 milhões e meio de euros de empréstimo, uau. Ele usará a camisa 11 e chega para reforçar o ataque dos bávaros. O defensor suíço Manuel Akanji foi emprestado pelo Manchester City à Inter de Milão por 2 milhões de euros, com opção de compra de 15 milhões de euros. A opção se tornará obrigatória se ele jogar pelo menos 50% dos jogos e a Inter vencer a Série A nesta temporada. Vamos para o intervalo, já voltamos com a segunda parte do mercado da bola. Visionária Esportes. E voltamos com o Visionário Esportes, vamos para a segunda metade do mercado da bola. Você ouviu um total de 35 transações, agora você vai ouvir mais 35. Tudo isso por conta da janela de encerramento, né, lá na Europa, porque ontem, no dia 1º, foi o último dia, né, de transferência. Então, geralmente, no último dia tem muita transação. Então, o pessoal quer fechar, correr e, enfim. Então, por isso que estamos passando uma boa parte delas, não foi tudo, tá? Então, vamos lá. O atacante dinamarquês Adam Dagin, do RB Salzburg, foi emprestado ao Wolfsburg até junho de 2026. Ele se junta ao clube alemão como quinto dinamarquês no elenco, após Miley, Lindstrom, Wind e Skov Olsen. O meio-campista Harvey Elliott, do Liverpool, foi emprestado ao Aston Villa por uma temporada, com obrigação de compra de 35 milhões de libras, condicionada a aparições. Ele viajou para Birmingham para realizar exames médicos e finalizar o acordo. O defensor sueco Victor Lindelof também assinou contrato com o Aston Villa após deixar o Manchester United ao fim da temporada passada. Ele chega ao clube inglês após um período sem clube. O atacante canadense Sil Larin, do Mallorca, foi emprestado ao Feyenoord até junho de 2026. Ele se junta ao clube holandês após uma movimentação de última hora na janela de transferências. O atacante francês Randal Kolo Muani, do Paris Saint-Germain, que estava na Juventus, foi emprestado ao Tottenham até o final da temporada sem opção de compra. Ele chega para reforçar o ataque da equipe inglesa. O atacante inglês Tyreek George, do Chelsea, estava prestes a ser transferido para o Fulham por 22 milhões de libras, com um contrato de 5 anos. No entanto, o Fulham desistiu da negociação nos momentos finais da janela e o George permanecerá no Chelsea.
O zagueiro inglês Mark Guehi, do Crystal Palace, tinha um acordo de 35 milhões de libras com o Liverpool e havia completado os exames médicos. No entanto, devido à falha do Palace em contratar um substituto a tempo, que seria o Igor Júlio, que nós citamos anteriormente, a transferência foi cancelada e o Guehi fica no Crystal Palace. O meio argentino Facundo Buonanotte, do Brighton, foi emprestado ao Chelsea por uma temporada. Ele chega para reforçar o setor ofensivo dos Blues. O atacante italiano Nicolo Zaniolo, do Galatasaray, foi emprestado ao Udinese por uma temporada com opção de compra. Ele retorna à Itália após passagens por Roma, Aston Villa e Fiorentina. O meio-campista alemão Ilkay Gundogan, ex-Manchester City, assinou contrato com o Galatasaray até 2028. Ele chega como uma das principais contratações da janela de transferência do clube turco. O defensor francês Benjamin Pavard, lembra dele? Fez aquele golaço contra a Argentina, que estava na Inter de Milão, foi emprestado ao Olympique de Marseille até junho de 2026 com opção de compra. O clube francês cobrirá integralmente o seu salário. O meio-campista americano Yunus Musah, do Milan, foi emprestado à Atalanta por uma temporada com opção de compra. O valor total do negócio pode chegar a 25 milhões de euros. O atacante georgiano Georges Mikhautadze, do Olympique Lyon, acertou com o Villarreal. O clube espanhol propôs 15 milhões de euros, enquanto o Lyon exigiu 25 milhões de euros mais 5 milhões em bônus, em variáveis. Mesmo assim, a transferência foi aceita. Então, Mikhautadze vai para o Villarreal. O zagueiro brasileiro Gustavo Mancha, ex-Fortaleza, foi contratado pelo Olympiacos. Ele assinou o contrato até 2026 e se junta ao clube grego após se destacar na Libertadores. O defensor espanhol Aymeric Laporte, do Al Nassr, ex-Manchester City, retornou ao Athletic Bilbao. Após negociações complexas e a saída de Inigo Martínez para a Arábia Saudita, Laporte foi liberado para assinar contrato com o clube basco. O lateral esquerdo inglês Ben Chilwell, ex-Chelsea, assinou contrato de 2 anos com o Strasbourg, clube francês também vinculado ao grupo Blue Co. Após passagens por Chelsea e Crystal Palace, ele busca retomar sua carreira na Ligue 1. O atacante suíço Breu Embolo, ex-Mônaco, foi contratado pelo Rennes por 15 milhões de euros, assinando um contrato de 4 anos. Ele chega para reforçar o ataque da equipe francesa. O atacante dinamarquês Rasmus Højlund, do Manchester United, foi emprestado ao Napoli por uma temporada, com opção de compra condicionada à classificação do clube para a Liga dos Campeões. Ele chega para reforçar o setor ofensivo da equipe italiana. O lateral esquerdo Javi Galán, do Atlético de Madrid, teve sua transferência para o Nottingham Forest frustrada devido a problemas administrativos de última hora. Apesar de um acordo entre os clubes e contrato acertado, ele permanecerá no Atlético de Madrid. O lateral esquerdo ucraniano Oleksandr Zinchenko, do Arsenal, foi emprestado ao Nottingham Forest por uma temporada. Ele chega para reforçar a defesa da equipe inglesa. O atacante nigeriano Victor Boniface, do Bayer Leverkusen, foi emprestado ao Werder Bremen por uma temporada sem opção de compra. Ele chega para reforçar o setor ofensivo da equipe alemã. O atacante nigeriano Samuel Chukwueze, do Milan, foi contratado pelo Fulham por 40 milhões de euros, estabelecendo um recorde de transferência para o clube inglês. Ele chega para reforçar o ataque da equipe da Premier League. O lateral esquerdo cuiabano, ex-Botafogo, foi contratado pelo Nottingham Forest por 10 milhões de euros, assinando um contrato de 5 anos. Ele se junta ao clube inglês, que também contratou o goleiro John, fazendo uma conexão com o Botafogo devido à propriedade compartilhada. John Textor, O atacante argentino Lucas Beltrán, da Fiorentina, foi emprestado ao Valência por 1 milhão de euros. Ele chega para reforçar o setor ofensivo da equipe espanhola. O Nottingham Forest também é do Evangelos Marinakis, Então tem coisas entre eles aí, Então, continuamos, vamos lá. O meio-campista marroquino Sofiane Amrabat, do Manchester United, foi emprestado ao Real Betis até o final da temporada, sem opção de compra. Ele chega para reforçar o meio-campo da equipe espanhola. Foi uma transação também de última hora essa, O lateral direito brasileiro Pedro Lima, revelado pelo Sport e vendido ao Wolverhampton, foi emprestado ao Porto por uma temporada. Ele integrará inicialmente a equipe B, com possibilidade de atuar no time principal.
O lateral direito espanhol Héctor Fort, formado na La Masia, foi emprestado pelo Barcelona ao Elche até junho de 2026. O clube espanhol, recém-promovido à La Liga, busca dar tempo de jogo ao jovem defensor. O atacante brasileiro Alexandre Juravski, conhecido como Alemão, foi contratado pelo Rayo Vallecano por 4 milhões e meio de euros, com contrato até 2030. Ele chega do Pachuca do México e retorna ao futebol espanhol após passagem pelo Real Oviedo. O meio-campista brasileiro Matheus Gonçalves, ex-Flamengo, foi transferido ao Al-Ahly da Arábia Saudita por 9 milhões de euros. Ele assinou um contrato de 2 anos com opção de extensão por mais uma temporada. O atacante israelense Manor Solomon do Tottenham foi emprestado ao Villarreal até o final da temporada. O clube espanhol cobrirá integralmente o seu salário. O zagueiro colombiano Carlos Cuesta foi anunciado oficialmente pelo Vasco da Gama. Ele chega por empréstimo do Galatasaray até dezembro de 2025, com opção de prorrogação até 2026. O clube carioca pagará 750 mil euros, aproximadamente 4 milhões e 700 mil reais, pelo empréstimo, com mais de 1 milhão e meio de euros, 9 milhões e 700 mil reais, caso a opção seja acionada. O atacante equatoriano Kenny Arroyo desembarcou em Belo Horizonte para assinar contrato com o Cruzeiro até 2029. O clube mineiro pagou cerca de 6 milhões de euros, aproximadamente 38 milhões e 200 mil reais, ao Besiktas, com o jogador sendo considerado um reforço de peso para o elenco. O Palmeiras confirmou a venda do atacante Thales, de 20 anos, ao Almeria por 6 milhões de euros, aproximadamente 38 milhões e 200 mil reais. O clube paulista manteve 20% dos direitos econômicos do jogador, garantindo uma porcentagem em uma possível venda futura. O goleiro croata Dominik Livakovic, do Fenerbahçe, foi emprestado ao Girona até o final da temporada. A transferência foi confirmada pelo clube espanhol, que busca reforçar a posição de goleiro com a chegada do experiente jogador. E o atacante espanhol Bryan Gil foi transferido permanentemente do Tottenham para o Girona por 10 milhões de euros, aproximadamente 65 milhões de reais. Após passagem por empréstimo, ele retorna ao clube espanhol com um contrato de longo prazo. E assim acabou a janela de transferências. 2 blocos só disso, hein? Muito bem, maravilha. Então, vamos a um rápido intervalo e ainda tem os destaques dos outros esportes. Não sai daí, hein? Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes aqui, especial do mercado da bola, né? Tivemos bastantes transações, como você ouviu no bloco anterior, mas agora vamos aos destaques dos outros esportes aqui. Vamos lá. No Campeonato Mundial de Vôlei Feminino de 2025, as seleções dos Estados Unidos e da Turquia avançaram para as quartas de final após vencerem seus respectivos confrontos nas oitavas. As americanas derrotaram o Canadá por 3-0, com parciais de 25-18, 25-21 e 25-21. Já as turcas superaram a Eslovênia também por 3-0, com parciais de 30-28, 25-13 e 29-27. Ambas as partidas ocorreram em Bangkok, na Tailândia, nesta segunda-feira. Com esses resultados, o Brasil enfrentará a França nas quartas de final, enquanto Estados Unidos e Turquia se enfrentarão na mesma fase. As partidas estão programadas para quinta-feira, dia 4, com transmissão ao vivo pelo Sport TV 2. O Brasil busca seu primeiro título mundial feminino, enquanto Estados Unidos e Turquia continuam firmes na competição. O técnico Zé Roberto Guimarães alertou a seleção brasileira feminina de vôlei sobre a necessidade de uma postura mais agressiva nas quartas de final do Campeonato Mundial contra a França, marcada para quinta-feira, dia 4, às 7 da manhã, horário de Brasília. Ele enfatizou que em confrontos eliminatórios vale a vida e que a equipe precisa começar com intensidade desde o início. A capitã Gabi Guimarães reforçou esse discurso, destacando que a França vem crescendo na competição, especialmente após uma vitória expressiva sobre a China. Ela mencionou que a equipe francesa está sacando muito bem, o que representa um desafio adicional para o Brasil. A oposta Rosa Maria também alertou para a força da seleção francesa, destacando sua defesa sólida e o saque eficiente. Ela ressaltou que o Brasil precisa melhorar sua defesa para enfrentar as adversárias com mais eficácia. O paranaense Iago Dora conquistou seu primeiro título mundial de surf na noite de segunda-feira, vencendo o norte-americano Griffin Colapinto por 15,66 a 12,33 na final do World Surf League Finals, realizada nas ondas de Cloudbreak, em Fiji.
Dora, que havia sido o líder do ranking durante a temporada, aproveitou as condições favoráveis das ondas para executar manobras aéreas precisas, incluindo uma nota 8,33 que garantiu sua vitória. Com essa conquista, ele se junta a outros brasileiros que dominaram o circuito mundial desde 2014, com exceção dos títulos de John Flores em 2016, 2017 e 2024. Já Ítalo Ferreira, campeão mundial em 2019, teve uma participação destacada na temporada de 2025, vencendo eventos como o Surf Abu Dhabi Pro e o Mel Hip Curl Pro Portugal. No entanto, ele não avançou para as finais em Fiji, sendo eliminado por Griffin Colapinto nas etapas anteriores do evento. A vitória de Iago Dora representa um marco significativo para o surf brasileiro, consolidando sua posição como um dos principais nomes da nova geração do circuito mundial. Na rodada das oitavas de final do US Open 2025, disputada nesta segunda-feira, diversos confrontos marcaram o avanço de grandes nomes do tênis mundial. No masculino, o canadense Félix Auger-Aliassime surpreendeu o russo Andrei Rublev, derrotando em sets diretos 3-0, com parciais de 6-4, 6-3 e 6-2, garantindo sua vaga nas quartas de final. O italiano Yannick Sinner, atual campeão do torneio, também avançou com uma vitória contundente sobre o cazaque Alexander Bublik, vencendo por 6-1, 6-1 e 6-1, triplo 6-1. Entre as mulheres, Naomi Osaka demonstrou grande forma ao vencer Coco Gauff por 6-3 e 6-2, alcançando sua primeira quartas de final de Grand Slam desde 2021. A americana Amanda Anisimova eliminou a brasileira Bia Haddad Maia com 2-0 com um duplo 6-0 e 6-3. 6-0, 6-3, né? Avançando para a próxima fase. Esses resultados destacam o alto nível de competitividade e a presença de novos talentos nas quartas de final do torneio. Nesta segunda-feira, a Lituânia derrotou a Finlândia por 81-78 em Tampere, garantindo vaga nas oitavas de final do Eurobasket 2025. O confronto disputado na Arena Tampere Deck foi marcado por uma atmosfera intensa com a casa cheia. A vitória da Lituânia também impôs à Finlândia sua primeira derrota no torneio. A equipe finlandesa contou com uma performance impressionante de Lauri Markkanen, que anotou 43 pontos em apenas 23 minutos de jogo. No entanto, a Lituânia soube neutralizar sua atuação no segundo tempo, com destaque para a defesa sólida e jogadas decisivas nos momentos finais. Além disso, a Lituânia enfrentou um desafio adicional com a lesão de Rokas Rokubatis, que havia contribuído com 16 pontos antes de ser forçado a deixar a partida. Apesar disso, a equipe conseguiu manter o controle do jogo e assegurar a vitória. Com esse resultado, a Lituânia se junta à Finlândia e à Alemanha como equipes classificadas para a fase eliminatória do torneio. No domingo, dia 31 de agosto, Chase Briscoe conquistou sua segunda vitória consecutiva no Cookout Southern 500, marcando o início dos playoffs da NASCAR Cup Series 2025. O piloto da Joe Gibbs Racing liderou 309 das 367 voltas, incluindo ambas as etapas, e venceu com uma vantagem de 0,408 sobre Tyler Reddick. Eric Jones completou o pódio, enquanto John Hunter Nemechek e AJ Allmendinger fecharam os 5 primeiros. Com essa vitória, Briscoe se torna o primeiro piloto a garantir vaga na segunda fase dos playoffs, a Round of 12. Round of 12, né? A corrida foi marcada por dificuldades por diversos favoritos, com pitstops problemáticos e acidentes que afetaram o desempenho de vários competidores. Entre os destaques negativos, Josh Berry sofreu um acidente logo na primeira volta, comprometendo suas chances de avançar. Por outro lado, Ross Chastain teve um desempenho consistente, mantendo-se entre os 10 primeiros durante a maior parte da prova. A próxima etapa dos playoffs será realizada no Worldwide Technology Raceway, em Gateway, no domingo, dia 7. Com a expectativa de mais disputas intensas entre os pilotos em busca do título da temporada. O wide receiver Rashee Rice, do Kansas City Chiefs, foi suspenso por 6 jogos pela NFL devido a uma violação da política de conduta pessoal da liga. A suspensão decorre de sua confissão em julho de 2025 a 2 acusações de crimes de 3º grau relacionadas a um acidente de trânsito ocorrido em março de 2024 em Dallas.
Rice estava dirigindo um Lamborghini a 191 km por hora quando perdeu o controle e causou uma colisão em cadeia envolvendo 6 veículos. Após o incidente, ele fugiu do local a pé com amigos, deixando os feridos sem assistência. Como parte do acordo judicial, Rice recebeu 5 anos de liberdade condicional, 30 dias de prisão e foi condenado a pagar $115 mil às vítimas. A suspensão de Rice o impedirá de participar do jogo de abertura da temporada contra o Los Angeles Chargers, que ocorrerá em São Paulo no dia 5 de setembro, além de outros confrontos contra Philadelphia Eagles, New York Giants, Baltimore Ravens, Jacksonville Jaguars e Detroit Lions. Ele estará elegível para retornar na semana 7, em 19 de outubro contra o Las Vegas Raiders. Em sua ausência, o time contará com o recebedor Marquise Brown e o calouro Xavier Worthy para reforçar o setor ofensivo. Rice, que foi o principal recebedor do Chiefs na temporada de 2023, havia sofrido uma lesão no joelho que o afastou dos campos em 2024. Ele expressou arrependimento pelo ocorrido e está comprometido em cumprir as condições impostas pela justiça. A NFL financiou integralmente uma reforma de mais de $500 mil, aproximadamente R$2.700.000, no gramado da Neoquímica Arena, casa do Corinthians, para viabilizar o segundo São Paulo Game, marcado para esta sexta, dia 5, entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs. A intervenção, realizada pela empresa World Sports, incluiu a renovação da fibra sintética que reforça a raiz da grama natural do estádio. Esse reforço visa proporcionar maior estabilidade ao campo e reduzir o risco de escorregões, como os registrados no jogo inaugural da NFL no Brasil em 2024, quando o desgaste da fibra causou críticas de jogadores e até de atletas de outras modalidades, como LeBron James. Com o estádio sem jogos por mais de um mês, foi possível substituir a fibra sintética que compõe o gramado do tipo high grass puro, utilizado também em estádios de ligas europeias, como o Campeonato Inglês e o Campeonato Espanhol. A NFL assumiu todos os custos da reforma, sem que o Corinthians precisasse desembolsar nada. A expectativa é que o gramado esteja mais firme após a reinjeção da fibra, diminuindo os riscos de escorregões que marcaram a edição de estreia da NFL no Brasil. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos com a agenda esportiva do dia. Não sai daí, hein? Visionária Esportes. E voltamos com o Visionário Esportes. Vamos para a agenda esportiva do dia, apenas algumas transmissões aqui. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, 24ª rodada, às 7h30 tem América Mineiro e Avaí, com transmissão da ESPN e do Sportnet. Pelo Brasileiro Sub-17, vai ter às 7h30 Corinthians e Palmeiras, transmissão do Sport TV, olha aí, hein? E o US Open de tênis também continua com as partidas das quartas de final a partir do 12h30. Transmissão da ESPN 2 e do Sport TV 3, tá? E assim chegamos ao fim do nosso Visionário Esportes desta terça-feira, 2 de setembro de 2025. Muito obrigado pela sua audiência e companhia de sempre. Palavra do dia, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3. Todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Lembre-se, a fidelidade de Deus é a âncora da nossa esperança. Ele é quem guarda os seus passos, fortalece seu coração e não permite que você caminhe sozinho. Confie e siga adiante com fé e coragem. Você também pode ouvir a reprise hoje às 6 horas da tarde e também nos ouvir através da sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora de Ilhota, em Santa Catarina, através das frequências AM 1100, FM e ondas curtas, e pela Londrina Web Rádio de Londrina, no Paraná. Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã às 9 da manhã com mais esportes e esperança aqui no Visionário Esportes. Valeu!